Sejam muito bem-vindos! Que felicidade estar aqui de novo com vocês numa live no Instagram. Tô muito contente que a gente tá junto de novo e vamos começar agora uma nova jornada, que é a turma 2 do desafio Soltando as Amarras. Seja muito bem-vinda! Que bom estar aqui com vocês! Nossa, tô muito feliz, né? Que a gente vai começar essa segunda fase do nosso desafio, né? O turma 2. Então, a gente fez o primeiro desafio Soltando as Amarras, que foi o turma 1, que foi um desafio de 21 dias. E aí eu cheguei à conclusão que, cara, 21 dias é muito rápido, né? Passa muito rápido. A gente acaba não dando conta de tanta informação e de tanta coisa que a gente começa a descobrir que realmente a gente precisa mudar para desamarrar, para conseguir dar o próximo passo em direção aos nossos sonhos. Então hoje a gente está aqui para falar do desafio turma 2, que vão ser 12 semanas que a gente vai estar junto para desamarrar aquilo que ainda falta para a gente dar o próximo passo em direção aos nossos sonhos. E hoje nós vamos falar assim, vamos conversar sobre estar cansada. Eu quero saber de vocês quem está se sentindo cansada. Quem está cansada de estar cansada? Porque eu passei, agora nos últimos tempos eu passei por isso também. Falei, nossa, eu tô exausta, né? E por que eu tô vivendo isso? E foi a partir desta pergunta que me veio o tema desta live de hoje. É o estar cansada de estar cansada. Vocês estão cansadas de estar cansada? Como é que funciona esse ciclo de exaustão que a gente vive hoje em dia? É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. O pessoal tá chegando, sejam bem-vindas. Ai, que bom ter todas vocês aqui, gente. Ai, fico muito feliz. Né? Ou seja, se tá todo mundo aqui, oi querida, oi, sejam bem-vindas. Né? Assim, eu acho que se tá todo mundo aqui hoje com um tema de live desses, que é estar cansada de estar cansada, quer dizer o quê? Que estamos todas cansadas, sim. E o que a gente pode fazer para mudar? Primeiro, a gente precisa começar com entendimento, né? Eu sou sempre dessa linha. Eu gosto de primeiro entender o que tá por trás, né, do estar cansado, o que tá por trás das coisas, qual é o lado B, né, de tudo que a gente tá vivendo para conseguir mudar. Então, a partir da observação e do entendimento, a gente consegue mudar, certo? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Três dicas preciosas, 3 dicas básicas, que eu acho assim, que já começa a mudar a vida de todo mundo, que já começa a desamarrar, e que foi o que começou a desamarrar pra mim, né? 3 dicas que assim, são os primeiros passos, que aí a gente já começa a observar, a gente já começa a entender o que tá acontecendo na nossa vida hoje, e já começa a mudar, né? Porque o que a gente mais quer hoje é deixar de ter esse sentimento de estar cansada, né? A gente fica cansado o tempo inteiro, a gente já se sente cansado o tempo todo. Ó, já cheguei cansada na live, não é? É isso. E o dia mal começou, gente. A gente tá só no meio do dia, né? Então, assim, é essa sensação de estar sempre cansada que acaba deixando a gente realmente exausta, né? E como é que a gente muda isso? O que a gente pode fazer para fazer diferente? Né? Minha proposta com vocês aqui hoje, o que é? É a gente começar a entender esse ciclo do cansaço, porque para mim é um ciclo vicioso. A hora que eu comecei a entender como é que isso funciona na minha vida, eu falei, peraí, se eu entendo, eu tenho como mudar. Se eu entendo, eu tenho como fazer diferente. E comecei a fazer diferente. E isso deu muito resultado pra mim. E eu tenho certeza que isso vai dar muito resultado pra vocês. A hora que a gente começa a entender, são três dicas, né? E a hora que a gente começa a colocar em prática, isso já muda, né? Mas primeiro a gente precisa entender o quê? O que é o ciclo vicioso em que a gente assim, se encontra hoje, né? E que tá deixando a gente cada vez mais cansado, cada vez mais exausto, e a gente faz alguma coisa e volta pra dentro do ciclo vicioso. Como é que a gente quebra isso? Bora lá? Vamos começar a entender isso? Primeiro deixa eu falar aqui com a galera. Oi, que bom que vocês estão chegando, Rosana, Ana. Ai, que legal, que bom. Boa tarde. Ah, chegou a Ai, não, cheguei acabada, ainda é meio-dia isso, Rô. A gente acabou de falar sobre isso, ó. A Núbia também colocou aqui que ela já tá cansada antes de chegar na live. A gente não chegou nem no meio do dia, a gente já tá exausta, não é? E hoje é só terça-feira, gente. A gente tem uma semana inteira pela frente, né?
Aprender a cada dia como sair desse cansaço porque é uma roda viva, é um ciclo vicioso que a gente está vivendo. E quanto mais a gente faz, mais cansada a gente fica. Então, vamos começar pensando, né? Assim, eu realmente tenho certeza que hoje, a maior certeza que eu tenho é que todos nós estamos cansados. E algumas de nós já chegou à conclusão de que tá cansada de estar cansada. Eu mesma cheguei a essa conclusão, eu tava cansada de estar cansada. E aí eu comecei a observar o que é esse ciclo do cansaço que leva a gente à exaustão e acaba levando até uma crise de ansiedade, esse estresse que a gente vai acumulando no dia a dia e como mudar isso. Vamos ver hoje. Então, assim, como é que eu vejo o ciclo do cansaço na nossa vida, certo? A gente está mergulhado no ciclo vicioso. Por onde ele começa? Os dias vão passando. A gente tem sempre uma lista interminável de tarefas que a gente não conseguiu cumprir. Por quê? Normalmente a gente coloca muito mais coisa para fazer no dia do que a gente realmente dá conta, né? Mas porque já vem se acumulando dos outros dias e chega uma hora que essa lista é infinita. Aí chega o quê? A culpa por não ter dado conta de tudo e a frustração. A partir do momento que a gente está frustrada e a culpa vai se acumulando, a gente começa a ficar exausta. Aí vem a brilhante ideia, qual que é? Já sei. É porque eu tô trabalhando muito, que eu tenho muita coisa para fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar férias. Aí a gente começa a planejar as férias, né? Falar, quando eu tiver de férias, tudo vai mudar. Tudo vai ser diferente, aí eu vou voltar ótima, maravilhosa, eu vou ter descansado. E aí você chega lá nas tão esperadas férias e descansa, mais ou menos. E aí volta ainda mais cansada das férias. E aí a frustração, ela aumenta ainda mais. Por quê? Porque você tirou férias, você foi talvez pro lugar que você queria ir, você estava num lugar maravilhoso para descansar e volta das férias ainda mais cansada. E aí, o que acontece? Vem mais frustração e mais culpa, né? E nós vamos acumulando isso, até que chega uma hora que a gente tá na exaustão. O que é a exaustão? Ela é a fadiga física e mental. O que é essa fadiga física e mental? É o nosso excesso de pensamentos que não deixam a gente descansar. É o excesso de tarefas que a gente não cumpriu, é o excesso de coisas que a gente fica pensando que devia ter feito e não fez. E normalmente, onde é que esses excessos se manifestam? Na hora que a gente vai dormir, né? Sabe aquela sensação horrorosa de colocar a cabeça no travesseiro e falar, nossa, finalmente o dia acabou, nem acredito que agora eu vou conseguir descansar? Só que aí o cérebro não para. Ele fica o tempo inteiro te falando, olha o que tá acontecendo, olha, você esqueceu de fazer tal coisa, olha, você devia ter feito e não fez, aquilo que você falou, você não devia ter falado, não é bem assim, pensa no que você tá fazendo. E o cérebro não para um segundo, né? E esse não para um segundo faz o quê? Com que você não durma, né? Ou durma muito mal, muitos dias dormindo mal ou dormindo pouco, né? Te leva a outras exaustões físicas, que é o quê? Você vai acabar tendo uma dor crônica nas costas, no pescoço. Sabe aquela dor que não passa nunca, que você até já se acostuma com ela? Eu chamo de dor de estimação. É uma maravilha. Você não consegue nem mexer aqui, mas tá tudo certo, né? Começa aqui assim, né, no pescoço, vai descendo, pega as costas. Isso quando não chega no ciático. Então, assim, vai se acumulando. Todos esses excessos que a gente tem na cabeça se acumulam no nosso corpo e vão dando sinais de desgaste físico mesmo. E aí o que a gente faz? Toma remedinho, né? Aí a gente toma remedinho para as costas, a gente toma remedinho para o pescoço, a gente toma remédio relaxante muscular, a gente toma um remedinho para ansiedade, né? Para ver se a gente dorme melhor, a gente toma remedinho. E aí o que acontece? A gente volta lá pro começo do ciclo vicioso, que é o quê? Os dias vão passando, você não dá conta de fazer tudo o que devia, você vai acumulando as tarefas, você vai acumulando excessos de pensamento. Tá entendendo o ciclo vicioso? Aí você vai se sentindo culpada por não dar conta de tudo, fica frustrada, acha que só você tá nessa situação. E aí acontece o quê? Mais estresse, mais excesso de pensamento, mais excesso de julgamento, mais excesso de culpa, mais frustração, até que você chega numa crise de ansiedade ou até num ataque de pânico. Aí a coisa complica.
Então é aí que a gente precisa começar a olhar antes de chegar nesse estado, é o quê? O que é que está acontecendo para que a gente fique nesse ciclo vicioso sem conseguir sair? O que a gente faz para mudar? Quem se identifica? Quem acha que está nessa situação? Quem se sente cansado de estar cansado? Escreve aqui para mim que eu vou dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. Gente, todo mundo! É nóis, gente. Tamo tudo junto, que eu também tô, tá? Tarefas pro dia seguinte. Excesso de tarefas pro dia seguinte. Preciso aprender a falar não, ai, que você, bonita, né? A Núbia já vem da turma 1. Ela já fez a primeira turma do Amarras, né? Do desafio Soltando as Amarras. E já tá na turma 2. E o que a gente fala muito, assim, o que eu falei muito, a gente conversou muito sobre isso no turma 1, é o quê? Uma das coisas é aprender a falar não. E a gente começar a listar prioridades. E olha que essa não tá nem dentro das 3 dicas que eu vou dar hoje, hein? Isso tá no treinamento, né, que a gente vai começar agora, o desafio Soltando as Amarras turma 2, que a gente vai começar no dia 10 de maio, na terça-feira que vem. Essa é a primeira aula, é a aula de abertura. E a partir da terça que vem, eu vou acompanhar vocês. Toda terça-feira, meio-dia, a gente vai ter um encontro ao vivo para conversar sobre tudo que nos atola e que nos amarra e que nos impede de dar o próximo passo e ver como é que a gente pode desamarrar isso. Vão ser 12 semanas que eu vou seguir com vocês, com um encontro ao vivo, aula de tiração de dúvida, lição de casa e coisas que eu vou colocar para vocês pensarem, assim como eu tive que parar de pensar no meu passado, para poder desamarrar a minha vida, né? E nós vamos estar juntas durante 12 semanas. Férias são frustrantes quando se está cansada. Porque é isso, quando a gente está cansada, a gente já vai tão exausta para as férias que a gente acaba não conseguindo aproveitar. Né? Principalmente quando você vai para férias com filhos, né? Porque você continua na sua função de mãe. E aí a gente não consegue desamarrar. Mas nós vamos desamarrar. Com as dicas que eu vou dar hoje já vai ser um bom primeiro passo para desamarrar. Colocar tudo num cronograma. É bom. Para não chegar à noite morrendo para estudar e não ficar frustrado o tempo todo. É isso mesmo, Nubia. Assim, o melhor passo, o que mais a gente pode fazer, que é para desamarrar tudo isso, é realmente conseguir se organizar a ponto de colocar tudo num cronograma e que ajude a gente a dar o próximo passo. Mas até a gente chegar num ponto em que a gente consegue colocar isso num cronograma, tem ainda um bom, né, um bom caminho pela frente. Estou vivendo isso, exaustão. Ai, querida, nós vamos desamarrar isso aí juntas. Fica tranquila, viu? Tamo junto, porque eu também já passei por isso. Tenho dores nos ombros, pescoço todos os dias. Então, vamos olhar pra isso. Mais problemas de saúde. Então, fora todos esses problemas que eu tô falando, outros problemas ainda são derivados disso, né? Desse estresse que a gente vive todos os dias. E se a gente não para uma hora e começa a olhar, o mundo para a gente. Mas isso a gente vai falar depois. Ai, que bom, as aulas estão ajudando muito. Ai, que bom, fico tão feliz, gente. Né? Quem nunca ficou cansada de estar cansada? É verdade. Todos nós já passamos por isso, né? Super me identifico, acho que você está falando pra mim. Estou falando pra nós. Rô, fica tranquila. É bem nós nessa história. E você não você dorme e o cérebro continua trabalhando. É exatamente isso, Núbia. Porque o que acontece? Quando a gente tá com um monte de coisa na cabeça, se a gente não coloca pra fora, a gente fica naquela, nossa, eu preciso lembrar disso. Ai, eu não posso esquecer. Aí se eu dormir, amanhã já não vou lembrar mais. E aí vai vir a primeira dica. Qual é a primeira dica que eu dou pra vocês pra começar a sair desse ciclo vicioso? Primeira dica. Escreva. Quem fez a turma 1 do Desafio Soltando as Amarras comigo sabe o quanto eu sou fanzoca de escrever. Tanto é que no desafio a gente faz um diário de bordo, que é o quê? Eu incentivo super todo mundo a escrever, para colocar para fora, colocar no papel aquilo que tá sentindo. Porque os nossos excessos
é que geram essa situação de estresse que leva a gente a não conseguir dormir, ter dor nas costas, não parar um minuto, quando põe a cabeça no travesseiro, o cérebro continua loucamente, né? São os nossos excessos, excesso de pensamento, excesso de tarefas, excesso de obrigações, excesso de culpa, excesso de frustração. E a gente fica fazendo o quê? Remoendo, né? O cérebro adora fazer isso, fica o tempo inteiro te lembrando daquilo que você não tá fazendo certo, né? Até porque a gente tem um sistema de segurança no nosso organismo, nosso cérebro é criado para isso. Quando a gente tá numa situação que não é boa, o cérebro já fala, alerta, 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 alerta. E é esse alerta que ele dá durante a noite, durante a madrugada. Fala, você esqueceu, você esqueceu, você esqueceu, você não pode esquecer. A sua sobrevivência depende disso. Às vezes nem é isso, mas aquele medo que a gente tem de esquecer as coisas não importantes que a gente acabou não fazendo durante o dia, a gente acaba trazendo à noite. Então, qual é a minha sugestão? Primeiro, durmam com um bloquinho do lado da cama, tá? Não, o celular não serve. Por quê? Se você ligar o celular para escrever aquilo que você tá na cabeça, para colocar para fora, para você conseguir dormir, a luz do celular já, né? Já te acorda. Então não, tem um bloquinho mesmo, uma caneta, sabe canetão? Assim, ó, que você nem precisa estar enxergando o que você tá fazendo. Você escreve um rabisco assim no papel e bota pra fora. Bota pra fora. Por quê? Você vai ficar tranquila que tá escrito no papel e aquilo vai te lembrar no dia seguinte. Então tá tudo bem. Você pode dormir sossegada. Você não precisa dormir culpada de que amanhã você vai esquecer e vai acabar não fazendo. Você já colocou pra fora. Você já fica com a mente mais calma, né? E eu gosto muito de escrever absolutamente tudo, por isso que eu falo muito do diário de bordo, né? Então uma coisa é a gente começar a fazer lista daquilo, que nem não sei se, não lembro mais, acho que foi a Núbia que falou de cronograma, cara, é maravilhoso. Checklist e cronograma é o que eu mais gosto de fazer na vida. Então assim, eu tenho sempre um bloco, e eu escrevo em papel mesmo, né? Tenho sempre um bloco comigo das coisas que eu não posso esquecer de fazer. E vou ticando o que eu consegui fazer. No final do dia, não, eu não fico frustrada. Eu agora já me treinei para não ficar frustrada, que eu não fiz o que deveria. Eu consigo ver o lado bom daquilo. Nossa, que bom. Eu consegui fazer pelo menos essas coisas. Por quê? Porque eu fico muito focada que eu preciso resolver o que tem que ser resolvido. Quando eu coloco no papel, eu consigo entender o que é prioridade. O que eu preciso fazer hoje sem falta. O que eu posso deixar para amanhã. E se tá no papel, eu não vou esquecer. Então eu não preciso me desesperar. O meu cérebro não precisa à noite ficar me lembrando e me relembrando daquilo que eu acho que eu vou esquecer, né? Então, já coloca no papel, começa. Começa a criar o hábito. Tudo você coloca no papel, tudo, né? Então, eu tô me sentindo meio assim hoje, eu não sei o que tá acontecendo. Acho que nem aconteceu nada de diferente no dia. Coloca no papel. Porque daqui a pouco você vai ler isso daí de novo e falar, puxa, o que eu estava sentindo naquele dia, quando você for reler mais tarde, o que eu estava sentindo naquele dia era determinada situação. Naquela época eu não tinha entendido, hoje eu entendo. E quando eu entendo, eu consigo mudar. Então quando a gente começa a se questionar o que está acontecendo na nossa vida, o que a gente pode fazer de diferente, acaba vindo. Mas se a gente não se questiona, nunca a gente vai entender. E se a gente não entender, não vai mudar, certo? Então, a primeira dica das 3 que eu disse que eu ia dar hoje, pra gente sair desse ciclo vicioso de estar cansada é: escreva. Acordou no meio da noite lembrando de alguma coisa? Escreve, que aí você consegue dormir de novo. Tá desesperada, cheia de coisa pra fazer e não dá conta e fica com medo de esquecer? Escreve. Porque você vai fazendo um checklist e vai ticando tudo aquilo que já passou. Tá com uma sensação estranha, horrorosa, que você não sabe de onde vem e tal. Escreve. Que muitas vezes quando a gente está escrevendo mesmo, papel e caneta, quando a gente está escrevendo, mesmo que a gente não saiba o que está acontecendo, na hora que você escreve acaba vindo, né? E eu gosto muito da frase do Jung, que eu falo muito durante o desafio Soltando as Amarras, é o quê? Tudo que está no nosso inconsciente, se a gente não traz para o consciente, continua dominando a gente. E a gente chama de destino. Sabe aquilo, eu não tenho sorte mesmo? Não. Simplesmente é porque você tá sendo dominado pelo seu inconsciente.
Muitas vezes a gente não tem nem essa consciência de que tá cansado ou porque tá cansado e não consegue mudar. Não consegue mudar por quê? Porque não tem consciência. Na hora que você traz o inconsciente para o consciente, você já começa a questionar, você já começa a entender, você já começa a falar, opa, peraí, me identifico tanto com isso? Por que será que tantas vezes que eu falo essas coisas, as pessoas escrevem, eu me identifico tanto com isso, nossa, o que você fala parece que você tá falando pra mim. Por isso, né? Porque eu já passei por isso, porque eu tive que questionar, porque eu tive que entender para conseguir mudar. E todos nós estamos vivendo a mesma realidade. Todos nós estamos exaustos, né? Então, a primeira dica é: tira da cabeça, coloca no papel. Isso já é meio caminho andado. Segunda dica. Qual que é a segunda dica? Vamos lá, deixa eu ver de vocês. Quem se identificou até aqui? Vocês costumam escrever? O pessoal que tá aqui da turma 1, que já fez a turma 1 do desafio comigo, vocês costumam escrever? Escrever o que tá sentindo, escrever o porquê tá passando, vocês têm feito diário de bordo, têm colocado num papel pra tirar da cabeça? Eu teve uma época da minha vida que eu tinha uma parede inteira só de papel colorido, né, rabiscado, assim, desse jeito. Eu pegava um A4 e ia escrevendo, ia grudando na parede pra entender o que eu tava vivendo na minha vida. A partir do momento que eu comecei a entender, eu falei, peraí, esse negócio de escrever é bom, né? Boto pra fora, olha que maravilha. Aqui, ó, amo escrever, lava a alma, exatamente isso. Muito, me identifiquei, escrevo o tempo todo, ótimo, ótimo. Que vem até, assim, vamos voltar lá um pouco no tempo, na nossa adolescência. Não tinha o diário que a gente fazia? Que a gente colocava os nossos sentimentos, colocava o que a gente estava sentindo, né, o que a gente estava passando, as dificuldades, os entendimentos. E isso é muito bom porque a gente põe pra fora. Ó, tenho muito lembrete na casa toda. Eu também. Eu também. Imã de geladeira pra escrever o que tem que comprar de lista de supermercado. Tenho post-it pra todos os lados. Eu tô melhorando, ó. Antes eu fazia um A4, agora eu faço em post-it. Já tá bem melhor a história. Né? Tem dias que escrevo, tem dias que não. Comecei vários cursos e acabo anotando muito sobre os cursos, mas preciso melhorar a escrita do meu cotidiano. Exatamente, porque muitas vezes o que a gente está fazendo, muito curso, muita coisa, indo atrás e pegando muito conteúdo, muito material, e acaba se perdendo, né? Acaba se perdendo nos excessos. Também é um excesso, né? Escrevi muito antes, agora não faço mais. Chega cansada e não quer fazer mais nada. Então, mas muitas vezes, assim, é um processo libertador, né? Você fala assim, não, eu não vou, agora eu tô cansada, eu quero dormir, eu não vou fazer nada disso. Só que assim, se você coloca isso no papel antes de dormir, você dorme muito melhor. Você vai acordar no dia seguinte muito mais descansada. Porque muitas vezes é isso, a gente é atropelado pelo nosso próprio cansaço. E fala, eu não vou fazer porque eu tô exausta hoje, amanhã eu faço. E aí amanhã também não faz e acaba virando uma bola de neve. Né? É isso que eu queria muito falar com vocês hoje, porque esse ciclo do cansaço, ele é uma bola de neve, é um ciclo vicioso. E hoje a gente não faz porque tá cansada, deixa pra amanhã a gente fica frustrada porque não fez, e aí deixa pra depois e acaba ou desistindo, desencanando, nem lembra mais que tinha que fazer o quê, né? E soterrado por aquela bola de neve, porque a gente não vai sair desse ciclo vicioso do cansaço enquanto não começar a dar o primeiro passo, né? No meu caso, o que eu digo pra vocês, que pra mim a primeira dica mais valiosa é o quê? Escrevam. Na hora que a gente tira os excessos da cabeça e coloca o excesso no papel, tudo melhora e a gente começa a desamarrar a vida. Cheguei no post-it também, que bom, parabéns, a gente diminuiu o tamanho do papel, né? Já é uma grande coisa, né? É uma evolução mesmo. Né? Não pode ficar procrastinando, isso nos amarra. Então, a procrastinação é uma outra coisa assim, que a gente conversa muito no desafio, né? Soltando as amarras, e a gente entende todo o ciclo de procrastinação e por que isso acontece. E normalmente a gente procrastina porque tá exausto, né? Deixa tudo pra amanhã. No que você deixa pra amanhã a bola de neve é maior ainda e vai deixando pra depois. Ou seja, a gente tem que tomar uma decisão hoje que quer mudar. A hora que a gente toma essa decisão hoje que quer mudar, a gente muda. Mas vamos lá. Primeiro é
Quem me diz aí qual que é o primeiro? Escrever, certo? Vou começar a fazer esse exercício de escrever para me sentir mais leve. Exatamente. É exatamente essa sensação. Boa, Vani, foi perfeita. Né? Assim, é exatamente essa sensação. A gente começa a se sentir mais leve. Porque a gente tira o excesso que tá na cabeça, o excesso que a gente tá carregando nos ombros e que chega nas costas, a gente coloca no papel. E isso vai deixando a vida cada vez mais leve, né? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo é qual? Que deu uma polêmica gigante sobre isso nas minhas redes sociais dessa semana, que eu mandei, eu até fiz uma pesquisa de se você consegue pedir ajuda. E aí eu colocava lá como a primeira alternativa sempre, a segunda alternativa era não pra quê. Deu 100% que as pessoas que votaram pedem ajuda. Aí eu coloquei a legenda, enquete mentirosa. Por que é mentiroso? Porque a gente não sabe pedir ajuda. Se a gente consegue olhar para nossa vida com olhos de quem quer ver, a gente começa a entender que a gente não pede ajuda, né? E eu vou falar para vocês assim, do fundo do meu coração, que eu também não peço ajuda. É um treino diário para mim. Por quê? Fomos educados e criados por essa sociedade consumista, imediatista e individualista. Nós temos uma crença que quando a gente começa a olhar para ela, a gente já começa a desmontar. Que é o quê? Pedir ajuda é sinal de fraqueza. É sinal que você não consegue fazer sozinho. Então, se você não consegue fazer sozinho, você é incompetente. E isso não é uma verdade, muito pelo contrário. Se a gente começar a olhar para os nossos antepassados, por exemplo, gente, as mulheres viviam em roda, em comunidade, os homens e as mulheres viviam numa comunidade. Cada um tinha seu papel, mas todos se ajudavam. Os filhos eram criados por todos da comunidade. A cozinha, as mulheres sentavam em roda, né, para fazer a farinha de mandioca, cantavam, trocavam experiências nas rodas de mulheres. Então, isso tudo a gente tem como herança do nosso passado, mas que não usa no nosso presente. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade consumista, individualista e imediatista. A gente quer tudo para ontem. E aí, o que essa nossa sociedade que criou esse afastamento entre as pessoas começa a fazer para nos ajudar a não ficar tão exaustas? Cria o iFood, cria o delivery, cria o Uber, cria o fast food, né? Hoje você entra no Mercado Livre, qualquer coisa você recebe amanhã na sua casa. Só que aí, é isso que é pedir ajuda? É a gente ter que trabalhar cada vez mais para pagar por serviços cada vez mais caros e coisas que se a gente se organizasse e aceitasse que a gente depende sim dos outros para viver, e isso é muito bom, né? Tudo seria diferente. Aí você vem o outro lado, que eu sempre gosto de dar os dois lados, o lado A e o lado B, né? Então assim, o lado A é o excesso da nossa sociedade, imediatista e consumista individualista, em que a gente acha que pedir ajuda é sinal de fraqueza. E o lado B? Ah, não, eu sempre peço ajuda. Ah, não, eu tô sempre pedindo pra alguém fazer alguma coisa pra mim. Ah, não, eu tô sempre dependendo do outro pra viver. Isso, enquanto você é uma criança pequena, né? Tudo bem, tá tudo certo. Você depende mesmo de um adulto. Se você ainda não sabe andar, se você ainda não sabe comer sozinho, se você ainda não sabe falar, realmente a gente depende. O ser humano, ele nasce muito dependente de outras pessoas pra poder fazer coisas básicas na vida, né? Só que chega uma hora que a gente virou adulto, gente. E se a gente é adulto funcional, a gente também precisa assumir as nossas responsabilidades e fazer aquilo que nos cabe. Não adianta ficar pedindo ajuda também para tudo e para todos. Eu vou dar um exemplo muito bom. Tecnologia. Eu, com a minha idade avançada, eu já tenho uma certa dificuldade com tecnologia, certo? E eu sou daquelas que, ai, não... Eu até tentei aprender, mas assim, cansei, eu não consigo. É muito difícil para mim, meu cérebro não dá. Faz para mim. E na hora do faz pra mim, beleza, alguma pessoa faz pra mim. Amanhã eu preciso de novo, eu preciso recorrer de novo àquela pessoa ou alguma outra pessoa pra fazer pra mim. Por quê? Porque eu não me dei ao trabalho de aprender. Então tem esses dois lados, certo? É o pedir, aprender a pedir ajuda e ver aonde você tá ficando dependente dos outros pra resolver coisas que você poderia muito bem resolver sozinho se tivesse aprendido a fazer.
né? Mas aí, de repente, uma preguiça mental, uma procrastinação, eu não tenho tempo, faz aí, que depois eu vejo, a gente acaba deixando pra depois. E depois, o problema volta. E quando o problema volta, ele volta maior e a gente não sabe resolver. Então, assim, são os dois lados da mesma moeda do pedir ajuda, né? Mas a gente não consegue pedir ajuda, certo? Assim, e se pede, a gente acaba virando dependente. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa entender, né? E eu pensei muito essa semana sobre isso, até por isso eu fiz a enquete e recebi muito direct no privado das pessoas falando, não, tem razão, eu não sei pedir ajuda. A enquete deu que 100% das pessoas sabem pedir ajuda, né? Pedem ajuda sempre. Mas eu recebi um monte de mensagem de que não sabe, e eu também não sei. Só que eu tive que passar por uma situação para entender que eu ainda não sei. Eu tenho treinado muito isso, muito isso. Faz 5 anos que eu tô nessa jornada de autoconhecimento, né? E a primeira coisa que eu descobri nessa vida é que eu não sabia pedir ajuda. E eu sabia que eu achava que sabia, né? Aí quando eu comecei a treinar essa história do pedir ajuda, minha vida já foi ficando muito mais leve, as coisas foram acontecendo de uma forma muito mais ok, né? Só que essa semana eu tive um problema e descobri que eu também não sei pedir ajuda. E também acho, muitas vezes eu fico me questionando se eu deveria ou não. O que aconteceu? Caí assim de uma forma ridícula, né? E consegui estragar meu pulso. Eu fiquei sem o movimento da mão, assim, pra fazer isso aqui doía horrorosamente, né? Aí, beleza. Eu peguei, tava com o pulso doendo, tal, falei, não, beleza, vai passar, tal, vou tomar um banho, vida que segue, né? Porque normalmente a gente cai nessa, né? Vida que segue, é só um probleminha aí, não é nada, né? Fui tomar banho, tal, tomei aquele banho meio porco com uma mão só, né? Assim, que você fala, não, até deu, né? Pra resolver isso. Tá bom. Saí do banho, fui tentar me enxugar, não conseguia. A mão tava doendo assim absurdamente. Absurdamente. Eu não conseguia. Ó, esse movimento que eu tô fazendo pra vocês agora eu não conseguia fazer. Tive que gritar e pedir pro meu filho de 12 anos que tava em casa vir me ajudar a me secar pra eu colocar uma roupa pra eu conseguir resolver o problema. Então, assim, a gente não sabe pedir ajuda, né? Então, quando você chega a essa conclusão que você não sabe pedir ajuda, tudo começa a mudar. Eu precisei passar por isso pra falar, putz, não é uma lição ainda 100% aprendida. E muita gente que me mandou direct, né? Fala assim, eu não sei como é que eu faço. Treino, gente. É treino. É treino. Eu também, não sei 100%. Né? Porque a gente é muito independente, a gente vai, faz e acontece. Tudo vai e resolve. Não, pode deixar que eu faço. Até a vida te parar. Quando a vida te para, você fala, opa, peraí. Deixa eu ver. Eu também não tô sabendo pedir ajuda. Né? Eu também tô precisando de ajuda. Tá precisando de ajuda para conseguir, né, fechar o copinho com a água para poder trabalhar. Então, assim, tem algumas coisas que quando a gente começa a olhar, as coisas vão mudando. E é processo. Não adianta a gente querer que aconteça do dia pra noite. Lembra, você foi durante, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos treinado dentro dessa historinha de que, não, pedir ajuda é sinal de fraqueza. Então, eu não posso pedir ajuda. Não é de uma hora para outra que isso vai mudar. Não é de uma hora para outra que isso vai mudar, né? Então, assim, é uma coisa que eu aprendi muito quando eu mudei para Ilhabela, né? Quem tá me acompanhando aqui há mais tempo sabe que faz mais ou menos 1 ano que eu mudei para Ilhabela. Saí de São Paulo, capital, fui morar em Ilhabela. Uma coisa que eu aprendi muito lá foi isso. O que é o senso de comunidade. Eu não tinha isso em São Paulo. Chegou a pandemia, tudo fechou, eu fui ficar, né, isolada na minha casa em São Paulo, que era num condomínio, e eu cheguei à conclusão de que eu não conhecia meus vizinhos. Se eu precisasse pedir ajuda para alguém, eu não sabia nem para quem pedir, porque a gente não se conhece. São Paulo, capital ainda, a gente fica muito mais preso no nosso mundinho. A gente tem que dar conta. E por quê? Até porque a gente tem mais facilidades, né? Mais deliveries, mais coisas 24 horas. Tá? A gente se resolve por a gente mesmo, contratando mais serviços. A hora que você chega num lugar, como eu cheguei em Ilhabela, em plena pandemia, que você descobre que o iFood é capenga, delivery de supermercado estava começando, né? A gente começa a ver que a gente precisa sim pedir ajuda, né? E lá em Ilhabela eu fui encontrar mulheres maravilhosas que a gente se uniu e começou a mudar essa história. Então, cada uma que ia no supermercado falava, você precisa de alguma coisa? Criamos um grupo no WhatsApp para isso, tô indo no supermercado, você precisa de alguma coisa? Olha, tô indo na farmácia, você precisa de alguma coisa? Né?
E a gente começou a se unir, começou a fazer a coisa diferente. Então, assim, pedir ajuda deixou de ser uma vergonha, né? E eu vi isso muito claro quando eu tive que voltar para São Paulo e eu não tinha como trazer meu gato. Aí eu cheguei, bati na porta da vizinha, ela toque, toque, toque. Você pode me ajudar? Eu tô com um probleminha aqui. Eu tô indo pra São Paulo, mas eu não tenho com quem deixar o gato, né? Eu posso deixar com você? Só precisa colocar comida pra ele. Aí ela, nossa, claro! E foi assim que eu conheci minha vizinha Fabiola, né? Então, assim, ela hoje é a madrinha do gato. Eu já nem me preocupo, eu já só dou um toque pra ela e falo, olha, eu tô indo pra São Paulo. Gato é teu, tá? Aí ela, beleza, pode deixar. Né? Mas a primeira vez que eu tive que pedir, nossa, parecia que eu tava assim, né? Que era um grande palavrão, que era uma coisa horrorosa que eu ia ter que fazer, mas que eu precisava muito, então só por isso eu ia fazer. Gente, quando a gente começa a desconstruir essas crenças na nossa cabeça, a gente começa a mudar. A gente começa a ver que pedir ajuda não é nada, não é nenhum problema, não é um atestado de ineficiência, né? Então, quando a gente começa a pedir ajuda, tudo começa a mudar. Então vamos lá. 3 dicas. Então, a primeira foi escrever. Escreve tudo que tá na tua cabeça, que na hora que você bota pra fora, a cabeça já fica mais tranquila e a vida fica mais leve. Segunda dica, pedir ajuda. Porque muitas vezes a gente está se desdobrando para cumprir com todas as nossas obrigações do dia e bastava a gente olhar para o lado que a pessoa faria isso pra gente assim com a maior facilidade, né? Eu costumo brincar assim, buscar criança na escola, né? Quantas vezes eu saía correndo do trabalho para ir até a escola, buscava meus filhos, levava de volta para casa, dava almoço, voltava correndo pro trabalho. Gente, até eu entender que eu podia fazer carona com os meus vizinhos, né? Aí quando eu comecei a ver isso, comecei a fazer carona e tal, olha como a vida ficou mais leve. Mas eu precisei pedir ajuda. Eu precisei admitir que eu já não estava mais dando conta. E que podia existir uma alternativa. Que se a gente se unisse, as coisas ficavam diferentes. E eu aprendi muito isso com o Clube da Borboleta, né? Tem muitas borboletas aqui hoje. Tô super feliz, foi assim uma experiência incrível que eu vivi na minha vida no Borba Business, que eu fui esse final de semana lá em Ribeirão Preto, nesse domingo passado. E assim, foi demais, foi incrível, porque assim, são mulheres que se uniram para se ajudar. É maravilhoso, né? Então assim, pedir ajuda. Vamos pedir ajuda. Vamos começar a treinar pedir ajuda. E isso não é demérito para ninguém. Pedir ajuda é necessário. E vamos olhar para as nossas antepassadas, elas sempre se uniram para se ajudar. Por que não? Né? Vamos nos unir hoje para nos ajudar. Tanto que o desafio Soltando as Amarras cria uma comunidade de pessoas que estão juntas no desafio e que juntas se ajudam. Então, muitas vezes eu olhava lá no grupo, alguém fazendo alguma pergunta, na hora que eu ia responder, outra pessoa do grupo já tinha respondido. Cara, e esse movimento ele é muito fantástico, que a gente está realmente engajado em mudar. Ninguém fica no, olha que absurdo a pergunta que ela está fazendo. Não, é maravilhoso. Porque sempre tem alguém de braços abertos para ajudar, né? Então é isso, a gente fica com muito medo do julgamento quando a gente vai pedir ajuda e acaba não percebendo que as pessoas, sim, o ser humano ele é naturalmente disposto a ajudar. A gente mesmo não fica muito feliz quando a gente consegue ajudar alguém? Por que não a gente pedir ajuda pra gente mesmo? Vocês pedem ajuda? Conta pra mim aqui que eu vou ver os comentários de vocês. Quero ver o que vocês acham de pedir ajuda. Dica número 2, vocês acham fácil pedir ajuda? Precisamos deixar de ser Mulher Maravilha às vezes. Adoro! Adoro! Porque eu tinha muito isso na minha cabeça. A Mulher Maravilha é uma maravilha. Assim, eu tinha muito isso, né? De não, uma Mulher Maravilha, vou, faça, aconteça e tal, e não sei o que, deixa comigo, né? Até que chegou uma hora que eu falei que, meu Deus do céu, eu não tô nada pra Mulher Maravilha, eu tô mais pra Mulher Elástico, né? Aquela que faz aqui, puxa ali e vai e se desdobra. Aí eu comecei que meu personagem predileto era a Mulher Elástico. Eu falei, gente, não é a Mulher Elástico, né? E eu vi uma esse final de semana também que foi muito boa, que fala muito, muito sobre isso, né? Sobre nós mulheres, mães, principalmente. Que agora, chegando o Dia das Mães, no domingo, né? Uma amiga virou e falou assim, não, pera um pouquinho só, deixa eu olhar aqui no calendário. Quando é que é o dia do prestador de serviço? Ah, é nesse dia que eu quero comemorar. Não vou comemorar o Dia das Mães. Quero comemorar o dia do prestador de serviço, porque é isso que eu sou nessa casa. Gente, e é isso.
A gente acaba assumindo um papel dentro de casa que a gente virou prestadora de serviço dentro de casa, né? Deixou de ser mãe, deixou de ser esposa, deixou de ser mulher e virou prestadora de serviço. Então, assim, vamos olhar para isso com olhos de quem quer ver. E isso é uma das principais amarras que a gente tem que soltar, né? Por isso que o desafio Soltando as Amarras, ele é tão legal, porque faz a gente refletir sobre isso e ver como é que a gente pode fazer para mudar isso na nossa vida e dar o próximo passo em direção a uma vida mais leve, mais feliz, mais tranquila. Certo? Vamos lá. Comecei a pedir ajuda pro meu filho mais velho, ele tem me ajudado muito em casa. Ai, que bom! Parabéns, Carlinha, que tudo! Isso foi um treino, foi uma conquista ainda, do turma 1 pro turma 2, ó, você já vai chegar com upgrade, né? A Carlinha tá com a gente já desde o turma 1 e foi uma coisa que a gente conversou muito durante o desafio, né, sobre isso, o quanto a gente vira Mulher Maravilha e fica fazendo tudo pelos filhos, quando eles já têm idade para começar a fazer. E quando a gente começa a ver que eles já têm idade e começa a pedir para que eles façam, né, já começa a mudar. Tudo começa a mudar. A vida fica muito mais tranquila. Eu também era dessas que fazia tudo por todo mundo dentro de casa, até que eu perdi minha saúde e fui obrigada a parar. E na hora que eu fui obrigada a parar, eu descobri que o mundo vive sem mim. Olha que maravilha, né? E aí eu fiquei super frustrada. Eu falei, como assim? As coisas continuam acontecendo e eu não tô participando, né? Porque muitas vezes a gente traz pra gente todas as responsabilidades. Mas na hora que a gente falta, o mundo continua girando. E é aí que cai a consciência. Mas vocês precisam esperar chegar nesse ponto pra pedir ajuda, pra ter a consciência de que se cada um fizer a sua parte, tudo funciona. Não necessariamente as pessoas sabem qual é a parte delas. Mas cabe a nós dizer. Que nem a Núbia estava falando aqui, aprender a dizer não. É isso. Tá dentro desse contexto também. Né? A gente não vai entrar fundo nisso hoje, mas está dentro desse contexto. Porque muitas vezes a gente está ajudando tudo e todo mundo, está fazendo tudo por todo mundo, e na hora que a gente precisa não tem ninguém para ajudar. Então é mudar essa forma de pensar, mudar essa forma de conduzir as coisas. E começar a fazer combinados claros, né? O que cada um faz em casa. Qual é a responsabilidade de cada um? E conversar sobre isso, que já começa a mudar. Mas começa a mudar quando? Quando a gente começa a questionar. Porque enquanto a gente achar que é normal, é natural a gente fazer tudo por todo mundo, a gente não começa a mudar. Já quero a ajuda de vocês, meninas, vamos juntas, estamos juntas, né? Que isso é uma parte muito legal que tem no Desafio Soltando as Amarras, que é essa comunidade. A gente realmente se ajuda. Ajudar e ser ajudado, um movimento natural da vida saudável, exatamente. Porque senão a gente vai ficar cada vez mais doente. Tenho dificuldade de pedir ajuda, fico preocupada em incomodar. Essa do incomodar é ótima, muito bem colocada, Rô. A gente fica com essa. Ah, não, mas e se eu pedir? Ah, mas e se a pessoa não puder? Ela vai te dizer que não pode, né? Porque assim, quando todo mundo aprende a dizer sim quando pode e dizer não quando não pode, você não vai incomodar, né? Então quando a gente consegue deixar claro que, olha, eu vou te pedir um favor, mas se não der pra você, tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Aí você começa a pedir. Porque muitas vezes a gente não pede para não incomodar, mas a pessoa teria o maior prazer em fazer por nós. E se a gente não falar nada, a gente nunca vai saber, certo? Bora desamarrar isso, Rô. Turma 2 tá aí pra gente começar a mudar essas coisas. Eu acho fácil pedir ajuda. Já vestiu aqui te ouvindo e querendo ajudar todas. Muito bem, perfeito. Estamos todas muito juntas, todas muito juntas. Eu ainda tenho que treinar, Núbia, eu ainda tenho que treinar. Essa parte do pedir ajuda, ainda tô aqui, né, recebendo os recados do universo pra me dizer, você não aprendeu ainda não, vai lá, refaz essa lição de casa, que essa é tua, né, ainda tô aprendendo. Vamos delegar as tarefas que fica mais fácil para todo mundo, exatamente. Tem coisas que são nossas e só a gente pode fazer. Agora tem coisas que as pessoas podem fazer tranquilamente por elas e por nós e a gente não pede. Só não consegui deixar ele ir na balada ainda. Carlinha, fica tranquila que nós vamos treinar isso. Mas ele é novinho ainda, não se preocupa. Minha conexão está caindo, que pena.
Tem que existir uma convivência participativa, exatamente, tanto em casa como no trabalho, exatamente. Mas assim, quando a gente começa a pensar que a gente tem um monte de treinamento, por exemplo, nas empresas, né? Eu mesma, no meu passado, dei muito treinamento para empresa, treinamento de trabalho em equipe, né? Treinamento motivacional e tal. A gente sempre falava isso, não, todos têm que se ajudar, a gente tem que aprender a delegar, a gente tem que. Só que se a gente não vai na raiz do problema, do que realmente está nos impedindo de fazer isso, muitas vezes a gente nem tem consciência que isso é um problema. Então a gente não vai pedir ajuda, então a gente não vai delegar. A gente acaba não trabalhando em equipe porque a gente acha que a gente consegue tudo sozinho, né? Ainda faz tudo por nós e pelo outro, né? Então assim, são essas coisas que a gente começa a questionar nesses trabalhos de autoconhecimento, nessas jornadas de autoconhecimento e começa a mudar. No desafio a gente vai mudar muito mais coisas. Se a gente já desamarrou até aqui, a gente vai desamarrar muito mais. Eu também achei essa caneca demais. Vocês não acharam essa caneca demais, gente? Vou mostrar pra vocês, ó. Soltando as amarras. E ao outro lado como é linda, que eu não consigo segurar com a outra mão hoje. No mar e na vida somos todos um. Adoro essa frase. Peraí que minha mão ainda tá inutilizada para certas coisas. Mas já tá melhorando, já tô quase boa. Bora lá, gente. Ó, e quem fez essa caneca, né? Vamos lá pra propaganda do dia. Quem fez essa caneca foi a Carla Melissa, né? Artes da K, RP. E assim, super linda, super fofa, né? E a Carlinha é uma pessoa maravilhosa, super atenciosa, me aguentou mudando a logo, mudando o tamanho, mudando as coisas com a maior paciência do mundo, e ó, ficou maravilhoso. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Vamos continuar. Então, pedir ajuda, né? A gente já viu que é importantíssimo. E qual seria o terceiro item, né? A terceira dica que eu tenho para dar hoje para vocês, que ajuda demais a gente começar a sair daquele ciclo vicioso do cansaço. Escolhas. Por quê? A gente tem que escolher pedir ajuda. A gente tem que escolher arranjar um tempinho para escrever e botar no papel aquilo que está fervilhando na nossa cabeça. A gente tem que escolher. Tem uma frase que eu trago lá desde o meu livro, né, do hashtag Por Mulheres Mais Felizes, que é: a vida é feita de escolhas. Não escolher já é uma escolha. Você está escolhendo continuar no mesmo lugar. Então, se a gente quer mudar, a gente precisa escolher mudar, certo? Então, mudar de vida é uma questão de querer. Eu quero mudar. Porque muitas vezes a gente precisa mudar de vida, porque a gente tá doente, porque a gente não consegue fazer as coisas, porque a gente tá atolado, a gente precisa para ter qualidade de vida. Mas se a gente não quiser, não vai para lugar nenhum. E o querer é o quê? É pedir ajuda, é começar a escrever, né? É começar a fazer alguma coisa por nós. Porque normalmente a gente tem uma lista gigante de desculpas para não fazer. Né? E essas desculpas, elas são normalmente o quê? Né? Eu quero ter sucesso profissional. Eu quero ter dinheiro. Eu quero ter mais tempo. Eu quero morar na praia. Eu ouço muito isso. Eu quero morar na praia. Ok. Mas o que você está fazendo efetivamente para colocar o seu querer em prática? Nada. Normalmente é nada, só quer. Né? Mas é aquele querer que vem do ego, sabe? Eu quero tanto, mas não faz nada a respeito. Né? Então essa escolha de querer dar o primeiro passo é o que começa a mudar tudo na nossa vida. Há 5 anos atrás eu precisei chegar no fundo do poço para falar, não, peraí, eu quero mudar de vida. Já precisava há muitos anos, mas eu ia deixando para lá, ia colocando sujeira embaixo do tapete, uma hora vai melhorar, uma hora vai resolver, e fiquei à espera de um milagre durante muito tempo, e o milagre não vem, gente. Né? É uma decisão consciente, eu quero mudar, eu quero fazer diferente e começar a olhar para a vida com olhos de quem quer ver e começar a mudar. O desafio Soltando as Amarras, ele é absolutamente isso, é pegar na mão, né, umas das outras e vamos juntas chegar lá,
né? E o que a gente precisa começar a fazer para mudar, né? A gente quer mudar, tá bom, mas o que a gente tá fazendo a respeito? Putz, quanto a isso eu não tô fazendo nada, tá bom, não tá fazendo nada por quê? Que aí vem o questionamento e depois vem o entendimento. É isso que a gente faz juntas. A gente vai fazer juntas durante as próximas 12 semanas. Começando no dia 10 de maio, que é terça-feira que vem. Na verdade, começar a gente já começou hoje, né? Começar a gente já começou lá no turma 1. Que já tá vindo do turma 1 pro turma 2, já tá vindo, né, mais experiente nessa história de entendimento, de questionamento, de o que pode fazer para mudar, né? Já tomou essa decisão, já fez essa escolha de mudar. Lá no turma 1 que continua agora no turma 2. E quem ainda não fez essa escolha, ainda dá tempo. E aqui nessa live eu vou falar para vocês. Tem sim desconto para quem ainda tá usando a desculpa de que não tem dinheiro, certo? Normalmente as desculpas que a gente mais usa para não fazer alguma coisa na vida é não tem tempo e não tem dinheiro. Então aqui, nessa live eu já tô trazendo para vocês que tem um cupom de desconto. Quem quer participar do desafio Soltando as Amarras, turma 2, escreve aqui, eu quero, e me manda um direct, que aí no direct eu vou mandar para vocês o cupom de desconto, tá? Então assim, o treinamento custa R$ 297 por 12 semanas. Gente, 12 semanas também não tem como usar a desculpa de que não teve tempo, né? Então assim, vamos lá. Acabou a desculpa de não ter tempo, acabou a desculpa de não ter dinheiro. Então assim, tem desconto para quem me mandar no direct, tá? Tem desconto especial para as mães, né? Quem quiser fazer junto com a mãe tem mais desconto. Então assim, manda um direct para mim que eu mando para vocês, né? O cupom de desconto. Vão ser 12 semanas que a gente vai estar de mãos dadas, que vai ter a comunidade para ajudar e que a gente juntas vai começar a desamarrar essa vida, certo? Vamos começar a ver qual que é o próximo passo para que a gente tenha uma vida mais leve. Né? A galera que fez lá o Turma 1 já viu que é efetivo, já viu que as coisas começam sim a mudar. As coisas começam a mudar a partir do questionamento e do entendimento. O que eu ajudo vocês a fazer é entrar nesse questionamento. Fala, peraí, faz sentido a vida ser assim? Por que é que tem que ser assim? E aí a gente começa a desconstruir essa crença que criaram na nossa cabeça de que é porque sempre foi. A partir do momento que a gente começa a olhar para a vida como ela é, com olhos de quem quer ver, a gente fala, peraí, mas não dá para ser diferente? Ah, dá. Né? E se dá, se alguém já passou por isso, a gente consegue compartilhar essa experiência e consegue dar o próximo passo, certo? Eu quero, ai que fofas, né? A galera já tá aqui se mobilizando. Tem muita gente do Turma 1 aqui que viu já que faz diferença mesmo, né? Assim, que tem coisas que a gente realmente já, assim, começou a questionar, começou a olhar, começou a entender e já começou a dar um próximo passo para mudar. Tem outras tantas que a gente ainda vai descobrir nessa jornada, né? E não só nessas 12 semanas, é uma jornada para a vida. Autoconhecimento é uma jornada para a vida. Mas quando a gente já começa a se questionar, a gente já começa a se desamarrar e já começa a dar o próximo passo. Vamos soltar as amarras juntas, meninas. É isso aí, Núbia. A Núbia já vem da turma 1, já sabe que, né? Assim, a gente juntas consegue ir mais longe. Juntas a gente começa a olhar uma pro exemplo da outra, uma pro questionamento da outra e fala, peraí, né? Que foi o que aconteceu comigo essa semana? Ah, não, eu já sei pedir ajuda. Ah, sabe mesmo? Sabe mesmo? Aí tem que acontecer uma coisa dessas pra falar, dá pra arrumar isso aqui pra mim? Pra coisas muito simples, eu tive que pedir ajuda pra pentear meu cabelo pra entrar na live, gente. Eu não consegui arrumar o cabelo, né? Então, assim, são coisas muito bestas e muito simples, mas que faz a gente começar a questionar, né? Faz a gente começar a olhar pra nossa vida e falar, peraí, você já aprendeu mesmo? Ou será que você precisa aprender mais um pouquinho, né? Você precisa treinar mais um pouco isso, né? E assim, e é muito legal. Eu costumo falar que autoconhecimento não é gostosinho. Dá trabalho, a gente tem que se empenhar. A gente às vezes olha pra coisas que a gente não gostaria, né? Às vezes a gente vai chafurdar lá num passado que não queria. Mas assim, botar sujeira pra debaixo do tapete é pior. Porque de repente tem uma montanha assim no tapete e a gente tropeça e cai e nem sabe por que aconteceu isso. A gente continua inconsciente
e vai continuar chamando de destino. Quando a gente começa a olhar, começa a trazer para o consciente, as coisas já começam a mudar. Concordam? Essa troca de experiência é fundamental para o nosso crescimento, exatamente. Né? Que a história do juntas vamos chegar mais longe. Gente, a gente precisa saber pedir ajuda, a gente precisa saber a hora de dar o próximo passo. A gente precisa querer mudar para poder mudar. Porque senão a gente não vai. E vai continuar reclamando da vida exaustiva que a gente tem. Vai continuar. E adivinha? Quanto mais a gente reclama, mais disso a gente atrai para nossa vida, certo? Reclamar é clamar por mais. Então assim, não, eu peço ajuda pra minha amiga, tá? Eu fico conversando com ela e reclamando da vida. Adivinha que mais vai chegar na sua vida? Mais coisa pra você reclamar, né? Então no desafio a gente fala mesmo sobre isso. A gente fala sobre o agradecer. Troca vibe. Começa a agradecer pelo que deu certo e começa a fazer alguma coisa pelo que você quer mudar. Porque ficar reclamando não vai levar a lugar nenhum, né? Só vai ficar pior a situação, certo? Então vamos começar a mudar isso daí. O universo cuida de nos levar a situações para que possamos aprender o que precisamos. Exatamente, Eliusa, exatamente isso, né? E quando você acha que, não, já aprendi a lição, vem, né, um desafio que é para falar, vamos ver se você aprendeu mesmo, né? E é isso. Né? Eu costumo falar que a vida é muito didática, muito pedagógica, né? Então tem coisas que a gente já devia ter aprendido e não aprendeu. Aí a vida faz o que com a gente? Traz um desafio. Traz um desafio até pra gente olhar e falar, peraí, é isso mesmo? Será que eu aprendi mesmo? Será que eu sei viver com isso? E quando a gente consegue superar aquele desafio, a gente fala, ufa, deu, né? E aí vem uma aprovação maior. Mas na hora que vem a aprovação maior, você já sabe o que fazer. Você já sabe qual é o próximo passo. Você já não vai ficar tão pirada, né, nesse desafio como ficaria antes. E isso, gente, já é, assim, uma coisa maravilhosa, né? Assim, só essa sensação de, opa, peraí, já passei por isso, já entendi isso, já mudei tanto na minha vida até agora com relação a esse assunto, mas preciso continuar mudando ainda mais, certo? E aí, ó, eu era a total Mulher Maravilha, né? Criada na cidade grande, criada para não pedir ajuda para ninguém nunca, né? Porque não pode incomodar, certo? E na hora que precisa de ajuda, acaba ficando doente porque não consegue pedir, né? Não sabe delegar. Então, isso é muito normal para todos nós. E a gente precisa muito aprender isso. Aí a Elisa tá falando, preciso muito aprender a pedir ajuda, todas nós. E é treino. Nas 12 semanas do desafio Soltando as Amarras, a gente vai aprender a pedir ajuda, né? Nós vamos falar sobre o quê? Tripulação, né? Então, quem são as pessoas que você pode contar na sua vida, né? Quem são as pessoas que, se você tivesse que ir para uma jornada em alto mar, você levaria junto com você, que vai te ajudar, que tá do teu lado? E quem são as pessoas que são só convidados? Né? Tem muita gente que está na nossa vida de convidado, que a gente sabe que a gente não pode pedir ajuda, que vai nos julgar, que vai se sentir incomodada, né? Ou vai fazer para depois cobrar que te fez aquilo no passado. A gente sabe disso, né? Então tem uma semana toda, né, que a gente vai falar só sobre isso. Quando pedir ajuda, para quem pedir ajuda, como pedir ajuda, certo? Então assim, tudo isso está dentro do desafio que nós vamos fazer em 12 semanas, certo? Basicamente, o que é o desafio Soltando as Amarras, esse turma 2 que vai acontecer em 12 semanas? Juntos a gente vai mapear o que é que ainda está amarrado na nossa vida, né? Então a gente vai falar de bússola, vai falar qual é o seu norte, aonde você quer chegar, aonde você está. Tudo isso a gente vai analisar junto, certo? E a partir do momento que a gente conseguir fazer esse mapeamento, né, que realmente, assim, eu acabo chamando de carta náutica, né, um mapa de navegação, é assim, é o que a gente tem que fazer para mudar, onde é que estão as nossas amarras, ótimo. A partir do momento que a gente listou e conseguiu identificar aonde é que estão, pelo menos as principais das nossas amarras, a gente já consegue começar a fazer diferente. E o que fazer diferente? Como fazer diferente? Qual é o próximo passo? Ou seja, qual é a estratégia para desamarrar? É o que dá para fazer nesse momento
e o que a gente vai ter que esperar o momento mais oportuno para fazer. Mas na hora que a gente já começa a traçar essas prioridades, a gente já começa a mudar. Certo? Feliz demais estar aqui. Eu também estou muito feliz de voltar a ver vocês, meus amores. Vou começar meus exercícios com minhas amigas borboletas. Exato! Né? E assim, isso eu acho que é uma coisa muito legal, assim, do Clube da Borboleta, é esse não julgamento, né? Assim, todo mundo já entendeu que tá junto no mesmo barco. E se estamos todos juntos no mesmo barco, nada mais natural do que a gente se ajudar a mudar, certo? Lembra? No mar e na vida somos todos um, né? Então, se a gente junto começar a desamarrar, tudo vai ficando mais fácil. Estamos todos juntos por aqui. Ai, gente, que delícia. Fiquei muito feliz de ver os comentários de vocês, de ver que faz sentido, né, aquilo que eu tô aqui falando, porque às vezes pode fazer muito sentido pra mim, mas não necessariamente pra vocês. Mas o que eu senti muito no Turma 1 foi isso, né, que tudo tava fazendo muito sentido, mas que foi muito rápido, 21 dias é muito rápido, né? Então é por isso que eu tô lançando agora o Turma 2, que são em 12 semanas. A gente vai ficar juntas durante 12 semanas, desamarrando, olhando pra tudo aquilo que tá amarrado na nossa vida, ou que está amarrando a nossa vida e nos impedindo de dar o próximo passo, e juntas a gente vai conseguir mudar, certo? Quero agradecer muito a presença de vocês aqui nessa live. Fiquei muito feliz mesmo. E escreve aqui quem quer participar dessa segunda turma do Desafio Soltando as Amarras. Quem quer desconto especial, né? Escreve aqui eu quero e vai lá e manda um direct pra mim, que no direct eu mando pra vocês o cupom de desconto, certo? Nós estamos aqui, ó, fechando o nosso barquinho, fechando quem que vai ser os nossos companheiros de jornada, né? E vamos zarpar. Nós vamos zarpar, a gente começou hoje a arrumar essa nossa jornada, né? E terça-feira que vem a gente vai zarpar. Então, a partir de terça que vem, a gente vai fechar as vendas dessa turma 2 no domingo à noite. A gente vai deixar até o domingo, Dia das Mães, certo? Para quem quiser dar de presente para as mães, tem desconto especial também. Quem já tá no desafio e quiser dar de presente para as mães, tem desconto especial também. E a partir de segunda-feira, a gente já começa a soltar as nossas amarras e já vai zarpar, certo? Todos juntos com os nossos companheiros de jornada. Ai, que lindinhas! Eu quero, ótimo! Né? E assim, bora lá, vamos juntos, estamos juntos nessa jornada. Tenho certeza que a gente vai fazer uma jornada muito linda juntos, né? Que essas 12 semanas vão ser de extremo crescimento, tanto para mim quanto para vocês, que juntas a gente aprende um com o outro, né? E a gente junta vai dar o próximo passo e desamarrar o que ainda falta. Gratidão, queridas, gratidão. Eu fico muito feliz sempre de ter vocês aqui comigo. E bora lá, bora desamarrar, turma 2 chegando, tá bom? Vou encontrar com vocês lá, ó. Beijo enorme. Quem ainda não faz parte, quem já tá inscrito e ainda não faz parte do grupo, do WhatsApp, né, do grupo da turma 2, do Soltando as Amarras, clica lá naquele link que vocês receberam e entra no grupo. Quem tiver com dificuldade, manda mensagem pra mim aqui no direct, ou manda no WhatsApp, que eu ajudo e coloco vocês dentro do grupo, ok? Muito importante que quem vai participar do Turma 2 esteja inscrita na jornada e esteja participando do grupo do WhatsApp, que é por lá que a gente fica trocando figurinha, tá bom? Obrigada, gente! Ó, só pra deixar claro, o grupo do WhatsApp, ele fica normalmente silenciado, tá? Então, assim, é onde a gente se comunica, aonde eu coloco pra vocês qual é a próxima lição, qual é o próximo desafio, o que né, a gente... E às vezes eu abro pra gente trocar dúvidas e trocar dicas e trocar experiências, tá bom? Não é um grupo chato não, prometam. Fiquem bem, gente. Beijos enormes. Beijos.